Boa noite, pessoal. Então agora nós vamos dar sequência ao início da nossa aula programada para o dia de hoje, 25 de março de 2020, seguindo aí o nosso cronograma. Então nós estamos aqui no dia 25 de março, onde nós vamos hoje tratar o conceito da modelagem de análise de projetos. Então o foco inicial de todas essas próximas aulas que teremos, né, de hoje e da semana que vem, vai ser focada em casos de uso. Então aí nós vamos até ter uma conversa, né, em que nós iremos tratar aí como é que serão os próximos, na próxima aula, em relação do workshop, para vocês apresentarem para mim, e também você pode analisar que no dia 8 de abril nós vamos ter um outro trabalho para vocês, né, apresentarem também. Então nós vamos seguir esse cronograma aí, beleza, gente? Então sugiro que vocês acessem também o portal AVA lá na seção 1.4, que lá tem ali algumas orientações que vocês precisarão considerar para desenvolver esse trabalho, né? Trabalho técnicas para modelagem de processos de negócio, especificação de fluxogramas e técnicas para validação e especificação de requisitos. Então também sugiro que vocês, na verdade, tecnicamente serão 2 grupos, né? E a gente vai conversar mais sobre isso na nosso encontro amanhã presencial não, à distância, né? Na plataforma Zoom. Beleza? Então, seguindo o nosso cronograma, nós vamos estar trabalhando hoje modelagem de análise de projetos, onde nós vamos começar a trabalhar com o diagrama de caso de uso da OMR. As palavras-chave da aula são modelagem, análise para projeto, casos de uso e diagrama de casos de uso. Ok? O objetivo é aprender o processo de modelagem, utilizando diagrama de casos de uso. Então, a gente vai tratar aí alguns conceitos, né? Algumas ferramentas que podem ser também trabalhadas no uso do caso de uso, e conhecer e aplicar a transição de requisitos obtidos na fase de análise para projeto. Então, basicamente, nós vamos ter alguns cenários em que desses cenários nós vamos ter que identificar ali os requisitos que devem ser considerados, transformar isso em uma diagrama de casos de uso, referenciando ali os atores do sistema, as ações do sistema, se há ali alguma inclusão que precisa ser considerada, alguma extensão, se há alguma generalização. Então, como tudo isso deve ser tratado na modelagem. Então, o diagrama de caso de uso, né? Gostaria de tratar com vocês nesse momento um cenário, né? Vocês já repararam como os sistemas comerciais, né, online hoje, eles ganharam espaço nos últimos anos? Podemos considerar aí nos últimos 10 anos, talvez. Muitos comércios físicos eles foram obrigados a migrar o seu negócio para o mundo digital, com a finalidade de manter aí a competição no mercado, na verdade. Então, tem muitos mercados hoje aí que estão tanto no digital como no real, né? Agora pense em nenhum desses sistemas aí. Vários usuários acessando produtos e serviços ao mesmo tempo, muitas vezes tentando adquirir o mesmo objeto simultaneamente. Como é que será que seria esse controle, né? Esse gerenciamento online? Se você é numa loja física, a gente também consegue identificar, né, essas dificuldades, às vezes, de gerir, de controlar as rotinas ali. Às vezes o espaço físico lota, às vezes o produto acaba na prateleira. Então, o mesmo problema que nós considerar, né, no ambiente físico, nós também temos que trazer todas essas eventualidades para um ambiente virtual. Então, os sistemas computacionais eles têm se tornado cada vez mais complexos, o que implica diretamente no trabalho do projetista desses sistemas. Pois caso aí seja encontrada uma falha, né, os prejuízos podem ser irreversíveis. Tecnicamente, com certeza, né, se tiver alguma falha no sistema, algum problema que o sistema não tratar e não considerar, pode ser que um prejuízo grande seja levado, né, adiante. Então, na construção de uma solução em software, após o levantamento de requisitos, depois de toda aquela análise, aquele cenário, aqueles processos levantados, né, o próximo passo agora é modelar o sistema do ponto de vista das funcionalidades, né, e uma importante metodologia que pode ser empregada agora são os casos de uso e a sua representação gráfica. Quando a gente tem imagens ali, né, diagramas representados, fica mais fácil a gente ler, a gente entender, identificar um cenário, uma situação, uma necessidade. Então, esse conhecimento, né, de hoje vai te permitir modelar o sistema de forma mais clara através dos diagramas de casos de uso.
que vai ser construído a partir de ferramentas específicas, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, esse cenário, vamos identificar esse cenário, nós vamos falar dele agora e no final da aula nós vamos resolver esse cenário através da diagramação. Olha só, uma loja voltada ao público de colecionadores está se instalando em sua cidade. Ela trabalha com a comercialização de colecionáveis, revistas em quadrinhos, acessórios de arte e decoração. Os proprietários possuem um conhecimento limitado em computação, mas sabem que é necessário adquirir um sistema para gerenciar o estabelecimento e controlar o estoque, as contas a pagar, receber, clientes e fornecedores. Então a gente tem uma necessidade aí que precisa ser tratada. Uma loja de coleção, né? Ela faz aí coleção de revistas, em quadrinhos, acessórios de arte, decoração, né? Só que os proprietários aí, os gestores, eles possuem conhecimentos limitados em computação. Só que eles também sabem que a tecnologia está aí, que eles precisam de um sistema para gerir isso, né? Controlar estoque, conta a receber, conta a pagar, controlar cliente, controlar fornecedores, né? Nesse cenário da realidade deles. Diante da situação, como que a gente realiza a modelagem? Então nós temos que tratar, né, os funcionários, os gestores que não têm conhecimento em computação, mas que sabem da necessidade de um sistema mediante ao negócio do cenário ali de coleções que são vendidas, que são tratadas, que são consideradas, né? Como é que a gente modela isso? Como modelar as funcionalidades do sistema? Então, os casos de uso, os diagramas de casos de uso são os modelos mais indicados nessa atividade? São perguntas, né? Existem outras alternativas que a gente pode considerar para modelar as funcionalidades desse sistema? Como utilizar casos de uso, diagramas de casos de uso para modelagem de sistema? Então olha só, gente, vocês já observaram a construção de um prédio ou alguma outra grande obra de construção civil? Fazendo uma analogia, né, entre a construção de um prédio e de um software, primeiro a gente consegue entender que o cliente quer o levantamento dos requisitos. Nós temos que entender que o que o cliente ele precisa, o que ele quer considerar, o que ele quer fazer, que solução que ele está fazendo, que ele está procurando. Então isso é o levantamento de requisitos. Então, tendo essas informações em mãos, o arquiteto a partir daí cria o projeto, que apresenta a forma da obra que será usada, né, tanto para validação com o cliente, como para orientar o processo de construção que será realizado por outras equipes. Então, assim como na construção civil, o projeto é uma parte primordial no desenvolvimento de um software. Então tudo precisa de projeto, né? É um direcionamento que nós temos aí para dar seguimento numa finalidade específica, que é o projeto que vai definir o escopo do sistema, apresentando as finalidades que o sistema terá e todos os requisitos necessários que foram ali mapeados inicialmente, né? Então, dentro do contexto, uma das formas de estruturar esse conjunto de ações é a modelagem de casos de uso, sim, que a gente vai trabalhar agora. Então, olha só, segundo Fowler, uma citação, né, 2005, ele diz que casos de uso são técnicas para captar os requisitos funcionais do sistema, que são usados para descrever as interações entre usuários e o próprio sistema, apresentando descrição de como o sistema será utilizado. Então, olha que interessante, requisitos funcionais do sistema, ou seja, as operações que os usuários envolvidos ali no sistema, os comportamentos que estes terão no sistema. São as partes funcionais, né? Fazer um cadastro, excluir, inserir, atualizar, controlar estoque. Então, tudo isso o usuário ele tem esse controle de ação, né? Então, a gente deve considerar isso numa análise de casos de uso, de modelagem de casos de uso. Então, na metodologia de casos de uso, o projeto ele será modelado de acordo com as atividades que ele realizará. Um caso de uso deve ser entendido como um conjunto de atividades que serão realizadas para produzir um resultado final. Isso é fato. Então, assim, caso de uso, ação, uma ação que vai ser realizada no sistema, com base no requisito que foi levantado. Então, nós vamos entender aí quais são os elementos envolvidos na diagramação de casos de uso. Nós vamos perceber que tem vetores, tem as elipses, que são os casos de uso, né? Nós temos os tipos de relacionamentos, que pode ser uma generalização entre casos de uso, entre atores. Nós podemos ter um relacionamento de extensão, de inclusão, também envolvendo, né, na funcionalidade do sistema, nas ações que precisam ser tratadas. Então nós vamos ver também passo a passo disso. Uma outra citação de Dennis Wixon-Hut, ele fala que o caso de uso descreve que o sistema fará sob o ponto de vista do usuário. E é basicamente isso que nós estamos falando, né?
é o comportamento que o usuário vai ter na utilização do sistema. Então, caso de uso, escreve o que o sistema fará, que o usuário tem como visão de comportamento que ele vai fazer. De acordo com Bock, Humbaugh e Jacobson, um diagrama de casos de uso bem estruturado tem foco em comunicar um aspecto de visão estática de casos de uso do sistema. Ele deve conter apenas casos de uso e atores essenciais à compreensão desse aspecto. Ele fornece detalhes consistentes com seu nível de abstração e não é tão minimalista que informe mal o leitor sobre a semântica, o que é importante. Então é uma coisa que deve ser considerada como equilíbrio, não deve ser tão minimalista e também não tão exagerado, né, colocando ali, como a gente já viu em programação orientada a objetos, alguns conceitos, né, da abstração, você fazer ali apenas o que é necessário diante da sua análise, mas você também não considerar as coisas sendo tão minimalista, né? Somente no que é realmente ali essencial na ação, no requisito que deve ser tratado, né? Mediante aquela ação que foi mapeada no levantamento de requisitos. Então, os componentes dos diagramas de casos de uso. Quais são esses componentes, né? Quais são esses elementos? Inicialmente, você tem aí o ator. O ator, ele é o cara que vai fazer a ação. Só que você precisa entender que esse ator, ele pode ser de 3 tipos. O primeiro tipo de ator é o principal, que é o que a gente chama convencional. É o cara que faz aí, que usa o sistema sendo uma pessoa, né, sendo um cliente, sendo um gerente. É o ator comum, né? Pessoas que usam diretamente o sistema. Por exemplo, cliente, o caixa, em um sistema de venda, o gerente, o administrador do sistema. Então são pessoas que usam o sistema. Só que também tem um ator de suporte. O ator de suporte ele oferece serviços para o sistema. Então considere como exemplo um serviço automático para autorizar pagamentos. Então, o ator de suporte não necessariamente ele é uma pessoa que usa o sistema como uma pessoa física viva, mas que dentro do sistema ele tem ali uma programação que vai fazer, ele vai tratar alguma ação também. Então, um serviço automático para autorizar pagamentos. Então, por exemplo, vamos pegar um sistema aí que tem uma forma de pagamento em cartão de crédito. Forma de pagamento em cartão de crédito, quando você lança ali o cartão, a quantidade de parcelas de vezes que você vai dividir, né? Se vai ser débito, você vai ter crédito. Quando você finaliza a venda, essa venda é processada para ser validada e autorizada no sistema de pagamento do cartão. Então, aí seria um ator de suporte no seu sistema que faria essa verificação. Também tem um ator de bastidor. Ele não é um ator principal, ou seja, não é uma pessoa que usa o sistema, mas ele tem interesse nos casos de uso. Por exemplo, um órgão para recolhimento de impostos. É como se fosse uma entidade envolvida no sistema que diante dos usos ali que são considerados, das alimentações que o sistema vai tendo, né, é necessário que algo do sistema seja envolvido também na análise desse ator, né, que é o ator de bastidor. Ou seja, ele está por trás do sistema, mas parte do sistema importa ali para ele também. Esse é o chamado ator de bastidor. Um outro tipo de componente que nós precisamos considerar é o relacionamento que pode haver entre atores, que você vai observar que é uma setinha com uma indicação para um ator específico. Você pode observar que há um grau de generalização. Nós também sabemos que se trata de generalização ou especialização, né? Aqui nós temos um aluno graduado, aluno graduação, aluno pós-graduação. Ou seja, um aluno de graduação e um aluno de pós-graduação são alunos? São. Então, aqui há uma generalização. Ou seja, o aluno ele pode ser um aluno graduado ou um pós-graduado. Agora, quando eu tratar especificamente um tipo de aluno ou outro tipo de aluno, aí eu estou fazendo uma especialização. É como se fosse o conceito de herança, né, para tratar ali uma pessoa física ou jurídica, um aluno graduado ou pós-graduado, um veículo que é um carro ou pode ser um avião, né? Então a gente generaliza um relacionamento. Com o caso de uso também é possível fazer isso. Temos um aluno que é graduado e um aluno que é pós-graduado. Então, o relacionamento de generalização, ele indica que o ator generalizado pode se comunicar com os mesmos casos de uso do ator principal.
Então vamos supor que no aluno nós tivéssemos aqui 3 casos de uso ligado ao aluno. Isso significa que o aluno graduado e o pós-graduado, ambos poderiam utilizar a mesma ação dos 3 casos de uso ligado ao aluno. Então esse é o conceito de generalização ligado diretamente aí ao ator. Aqui nós temos até um exemplo, né? Observe aqui, o cliente individual, cliente jurídico. Aqui no meio nós temos o sistema, envolvendo aqui essa limitação. E aqui nós temos os casos de uso, que devem ser considerados, né? Observe que o cliente que faz ali a ligação, o relacionamento com os casos de uso. O cliente realiza a transação do cartão, processa a fatura, reconcilia transações, gerencia a conta do cliente. Mas o cliente, ele trata uma generalização, sendo um cliente individual e um cliente jurídico. Então, tanto o cliente individual como o cliente jurídico, os dois podem fazer os mesmos usos dos casos de uso do cliente. O cliente individual e o cliente jurídico pode realizar a transação de cartão, pode processar a fatura do cliente, pode reconciliar transações e gerenciar também a conta do cliente. Então aí é um exemplo, né, que trata o conceito de generalização de atores no diagrama de caso de uso. Bom, o caso de uso, o próprio caso de uso, ele é considerado como uma elipse, né? Uma coleção de cenários relacionados, escrevendo um ator, utilizando o sistema como forma de atingir determinado objetivo. Então, o caso de uso, ele é esse ciclo, essa elipse, onde vai ter ali uma ação realizada no sistema. Então, um detalhe importante sobre o caso de uso está no fato de que nós podemos criá-los sem especificar como serão implementados. Nós podemos estabelecer como o sistema de caixa eletrônico deve funcionar, né, utilizando os casos de uso para definir como os usuários devem interagir com o sistema mesmo sem saber nada sobre o funcionamento interno do caixa eletrônico. Então, o caso de uso, ele trata uma ação, né, cadastrar um cliente, emitir uma venda, fazer uma devolução. Então, nesse momento, nós temos já o conhecimento de alguns componentes envolvidos no caso de uso. O cliente, que é o chamado cliente não, o ator, que pode ser de 3 tipos, né? Esse rapazinho aqui, pode ser o ator principal, o ator de bastidor, né? E temos também aqui as elipses, que são propriamente os casos de uso, envolvendo os relacionamentos em cada ação. Mas nós também temos um outro tipo de relacionamento, que é o chamado relacionamento include. O que seria esse relacionamento include? Observe o seguinte, ó. Muitos casos de uso, eles podem compartilhar pedaços de pequenas funcionalidades. Então, essa funcionalidade é colocada em separado em outro caso de uso que precisa dela. Os relacionamentos do tipo include, que é o chamado inclusão, né? Eles são criados entre um novo caso de uso e qualquer outro caso de uso que utilize essa funcionalidade. O exemplo aqui, ó, um cliente, ele obtém extrato, ele realiza saque e ele realiza transferência. Só que para ele tirar o extrato, para ele fazer o saque, para ele fazer a transferência, ele só consegue fazer isso mediante uma verificação interna do sistema, que vai fazer essa verificação, né, identificando se esse usuário ele realmente pode, né, obter extrato, ele pode realizar um saque, ele pode fazer uma transferência. Então é como se fosse uma ação interna do sistema envolvida na ação do usuário como um meio de inclusão, né, entre os casos de usos, para que haja ali uma validação ou não diante da ação que o usuário, que o sistema está querendo fazer e fornecer. Por exemplo, eu só vou poder obter o extrato se o usuário for identificado. Então o sistema ele vai fazer isso internamente, ou seja, é uma inclusão, é uma ação mediante uma ação, uma outra ação, né? Eu só consigo realizar o saque também se eu for identificado. Eu só consigo fazer a transferência se eu também for identificado. Ou seja, então é uma consequência, né? Uma dependência, vamos dizer assim. Então, olha só, a associação de inclusão, ela costuma ser utilizada quando existe um cenário, situação, rotina comum a mais de um caso de uso. Os relacionamentos de inclusão indicam uma obrigatoriedade, ou seja, por um determinado caso de uso tem um relacionamento de inclusão com mútuo. A execução do primeiro obriga também a execução do segundo. Um relacionamento de inclusão pode ser comparado à chamada de uma subrotina. Nesse exemplo aqui nós temos um cliente que realiza um depósito e realiza um saque.
né? E quando ele faz isso, tecnicamente deve haver um registro do movimento. Então é uma consequência, é uma obrigação, né? Para ele realizar o depósito, consequentemente tem que haver ali um registro de movimento. Para ele realizar o saque, isso também tem que ser considerado como uma obrigatoriedade, como um registro de movimento. Então aí são os relacionamentos de inclusão. Um outro tipo de... Observe aqui na inclusão que ele sempre vai ser direcionado com uma seta pontilhada, com o nome include, né, para a ação que é obrigatória ali ter uma validação. Então sai da ação do usuário que vai em direção à ação obrigatória de verificação interna. Agora já no outro tipo de relacionamento, que é o chamado de extensão, né, ou extend, nós temos aqui o ator. O ator, ele está fazendo o que? Uma edição de documentos, a ação do ator no sistema, que é um escritor, né? Só que observe aqui que eu tenho uma ação que fala que eu tenho que substituir o texto e uma ação que corrige uma ortografia. Mas vamos lá, o que significa isso? O relacionamento extend, gente, observe aqui que o extend ele é contrário ao include. O include sai da ação do usuário, do sistema, do ator, e vai para verificação obrigatória interna. Já no relacionamento extend, eu saio de uma ação indo em direção à ação que é prestada pelo autor, porque eu preciso disso aqui para eu tomar ali uma decisão mais à frente, mediante o que precisa ser feito, né? Então o relacionamento extend ele é usado para mostrar um comportamento opcional, que somente é executado sobre determinadas condições. Eu vou editar o documento. Quando eu edito o documento, eu posso substituir o texto, eu posso corrigir a ortografia. Então essa ação, ela me proporciona uma opção de substituir o texto quando eu edito o documento, uma opção de corrigir a ortografia quando eu edito esse documento também. Um outro exemplo aqui. Extensão ou extend, né? É uma associação de extensão que são utilizadas para descrever cenários opcionais de um caso de uso. Os casos de usos estendidos, eles descrevem cenários que apenas ocorrerão em uma situação específica se determinada condição for satisfeita. Assim, as associações de extensão indicam a necessidade de um teste para determinar se é necessário executar o caso de uso estendido ou não. Olha interessante aqui, né? Vamos pegar esse exemplo. O cliente ele vai fazer o login no sistema. E quando ele vai fazer o login no sistema, ele coloca ali o usuário, senha, para validar se ele vai poder entrar no sistema ou não. Nesse caso, o que seria esse extend aqui, autorregistrar? Seria uma opção para o usuário, tratando o conceito de que, se porventura o usuário não está cadastrado, não está vinculado no sistema ainda, tecnicamente o sistema vai fornecer a opção para ele se cadastrar, criando um login, criando uma senha. Então é uma opção de extensão para a ação que é ministrada no usuário. Então é o contrário, né? Na inclusão eu tenho uma ação que sai do usuário e quando eu realizo essa ação, internamente já vou ter ali outras ações que vão validar ou não o que eu estou querendo fazer, né? O que eu estou querendo operar no sistema. Já na extensão vai me tratar o que? Opções que eu poderei ter mediante ações que o sistema poderá fornecer para mim, para eu seguir direcionamentos, né? Nesse caso aqui, vamos pegar o mesmo exemplo que nós tratamos no modelo de casos de uso. No exemplo, o cliente deverá informar o nome, login e a senha para autenticar no sistema. Então, no fluxo ideal, o cliente formará um login e a senha válidos, ele será permitido acesso ao sistema. Só que pode acontecer de o cliente estar tendo acesso a esse sistema pela primeira vez, não tendo cadastro no sistema. Prevendo essa possibilidade, o formulário permite que o cliente se registre. Então, obviamente, o cliente só fará isso na primeira vez. Tecnicamente, aqui ele vai fazer o registro como uma inclusão de uma ação, né? Eu quero realizar o login. Mas é a primeira vez que eu estou realizando o login, então não tem. Então tem uma ação de extensão tratando a ação do login, que se porventura isso acontecer, o cliente vai ter ali a opção de criar o login e a senha na hora, para se registrar no sistema. Olha só, aqui nós temos um exemplo, né, de um caso de uso para sacar um dinheiro.
Então, para efetuar o saque do dinheiro, é necessário que o usuário seja validado e identificado, ou seja, inclusão. Observa que o usuário só saca o dinheiro se o usuário for validado no sistema, senão ele não consegue sacar, certo? E na opcionalidade, que trata a extensão, né, se o saldo for insuficiente, a ação de saldo insuficiente ela vai ser aí executada pelo usuário. Uma opção vai ser tratada pelo usuário. Eu quero sacar dinheiro. O usuário é validado? É validado, beleza. Mas tem dinheiro então para ser sacado? Tem saldo? Né? Se não tem saldo, qual é a opção que o usuário tem? A informação aqui da ação de que não tem como ele sacar o dinheiro porque o saldo é insuficiente. Então isso é uma extensão da ação, isso aqui é uma inclusão, ou seja, a obrigatoriedade da validação. E aqui nós temos a opção que é tratada mediante a ação que é tomada aqui. E o sistema central é um outro tipo de ator, né? Que aqui nós temos o ator principal, que pode ser uma pessoa, que pode ser, né? Tecnicamente é uma pessoa. E aqui nós temos um outro tipo de ator. E esse tipo de ator aqui ele é considerado como um sistema. Então, basicamente é uma operação de verificação interna dentro do próprio sistema, que vai validar ou não as ações que o usuário, né, físico real quer realizar no sistema. Vocês perceberam que nós falamos que os atores eles poderiam ser generalizados, né? Nós vimos até exemplos lá do cliente físico, cliente individual, cliente jurídico. Mas os casos de uso, as elipses, elas também podem sofrer generalizações. Então eu posso fazer aqui uma ação, um ator ele quer emitir uma nota fiscal. A nota fiscal ela pode ser uma nota de devolução ou ela pode ser uma nota de saída, ou pode ser até uma nota de entrada, né, dependendo do ator, que se for um cliente, se for um fornecedor, né, eu posso fazer tanto devolução como saída, sendo um cliente, eu posso fazer até uma devolução ou de entrada, sendo um fornecedor, né. Então, eu trato generalização diretamente nas elipses, diretamente nos casos de uso. Então, se você perceber essas ligações entre elipses, você vai entender que trata-se de uma generalização, assim como também pode ser tratada nos atores do sistema. Então, olha só, nessa figura, nós temos aí um caso de uso, que é o place order. Agora a gente fala de colaboração, né? Place order é fazer encomenda. Então, que é realizado através da colaboração. Ou seja, há uma colaboração, né, chamada Order Management, que é gerenciar pedido. Ou seja, fazer a encomenda, faço uma encomenda. Na encomenda eu tenho uma colaboração de gerenciamento de pedido. Você pode observar que a sintaxe não é o termo mais correto, a representação em diagrama de uma colaboração, ela é tratada como uma elipse pontilhada, né? A colaboração ela está ligada à ação principal também. Então aqui fazer a encomenda está diretamente ligada ao gerenciamento de pedidos. Ou seja, eu vou ter um controle de pedidos, um gerenciamento, para que a encomenda possa ali ser realizada ou não possa ser realizada, né? Nós podemos aí efetuar casos de uso através da criação de uma sociedade de classes e outros elementos que trabalham em conjunto para implementar o comportamento desses casos de uso. Então a colaboração é uma forma também de tratar aí os elementos de um caso de uso, sendo uma elipse pontilhada. Bom, podemos aí também ter exemplos que tratam dependências de casos de uso. Então observa aqui, nós temos dois tipos de atores, né? Você já consegue identificar que tem dois tipos de atores aí nesse sistema. Nós temos um ator principal, que é o chamado usuário, e nós temos um outro tipo de ator, que é a rede celular, ou seja, um tipo de ator interno ao sistema, que realiza ações internamente no sistema. O usuário, ele pode colocar chamada telefônica, ele pode receber chamada telefônica, ele pode usar programador, né? Mas observa que nas ações do usuário há dependências. Observa aqui que para colocar chamada telefônica é necessário colocar uma conferência telefônica. Para receber a chamada telefônica, pode também ter uma dependência de receber uma chamada adicional. Ou seja, então a chamada aqui
ela pode estar ligada a uma dependência de uma chamada adicional na ação do usuário, que é o ator principal. Já o ator interno do sistema, né, que é a rede celular, nós temos aqui a ação colocar a chamada telefônica, receber a chamada telefônica também, com a dependência de colocar a conferência telefônica e também de receber uma chamada adicional. Só que a diferença aqui é que o usuário externo, a pessoa, o ator principal, né, uma pessoa que está diretamente interagindo com o sistema, e esse outro ator aqui é um ator interno programado dentro do sistema também realizando essas ações aí de dependências. Bom, e os formatos dos casos de uso, né? Os formatos eles podem ter representações diferentes. Então, um caso de uso ele pode ser representado de forma resumida, ele pode ser representado de forma informal ou de forma completa, que é mais detalhada, né? Então, o que seria uma representação resumida de um caso de uso? É um resumo do cenário principal. Um exemplo, né? Tentar um exemplo, processar a venda. Então, é simplesmente isso, processar a venda. Agora, o informal é uma forma informal, ou seja, de parágrafos cobrindo vários cenários. Um exemplo aqui tem tratar de evoluções, né? Seria uma forma de escrever, né, no meio de um parágrafo, como que seria esse procedimento de tratar uma devolução. Para eu fazer devolução, eu tenho que inicialmente logar no sistema, né, fazer o login ali, solicitar na tela de devolução, colocar ali o código, né, da minha nota fiscal, talvez, com os produtos, puxando os produtos necessários da nota, e aí solicitar num botão do sistema a devolução. Então você escreve de forma informal, né, o cenário representado aí na ação que precisa ser considerada, né? E uma outra forma de representar o caso de uso é a maneira completa, que vai ter ali todos os passos tecnicamente detalhados. Vou dar um exemplo aqui, né, de um cenário. A sequência de passos que descreve uma interação entre usuário e sistema. Para exemplificar, considere o cenário de compra de equipamentos para TI em uma revendedora online. Esse cenário poderia ser descrito textualmente da seguinte forma: o cliente procura no catálogo de produtos e seleciona as opções e quantidades desejadas. Após concluir a seleção, descreve o endereço de entrega, preenche os dados do pagamento e confirma. O sistema verifica os dados preenchidos e envia um e-mail confirmando a compra. Então, você pode notar que há um detalhamento da execução, né, do caso de uso. Né? O problema aqui é o que? Exemplificar, né, considerando um cenário de compra de equipamentos para TI em uma revendedora online. Então ele faz todo um detalhamento. O que o cliente precisa fazer? Ele precisa procurar o catálogo de produtos, selecionar as opções de quantidades desejadas, né? Depois de selecionar o endereço de entrega, preencher os dados do pagamento e confirmar. Aí o sistema verifica os dados preenchidos e envia um e-mail confirmando a compra. Então é uma forma de representação de casos de uso completa, detalhada. O informal ele não é completo, ele é mais superficial. Você também fala, né, diante ali das opções de como você trata a necessidade. Ele não é resumido como só processar a venda. Ele não é resumido, ele não é completo. Mas ele fala também como seria realizado o procedimento de maneira informal. Como é que eu faço para processar a venda? Para processar a venda eu preciso de um produto, né? Preciso saber o preço do produto, preciso levar para o caixa vai fechar a venda para mim, vai me pedir a opção de pagamento, eu vou falar a opção de pagamento, à vista, no cartão, e vai ser finalizado. Então é uma forma informal de você tratar. O completo não, você vai detalhar o passo a passo da consideração do evento. Bom, um outro elemento, né, um outro componente envolvido aí no caso de uso é o relacionamento. Então o relacionamento, ele tecnicamente esse traço você pode ter da ligação entre o ator e o caso de uso, né? Eles são representados por setas que ligam os atores e também ligam os casos de uso. Então olha só, vamos pegar aqui esse exemplo agora para a gente começar a tratar alguns conceitos. Nós temos aqui um escopo de uma aplicação de PDV, nós temos um ator chamado caixa, nós temos aí os interessados, né? Quem são os interessados na aplicação de PDV?
o próprio caixa, o vendedor, o cliente, a empresa, o gerente, os órgãos fiscais, serviço de autorização de pagamentos. Aqui, ó, a gente pode identificar atores principais, atores, né, internos e atores de bastidores também, né, nesses interessados aí. Mas o que garante o sucesso da operação da aplicação de PDV nas operações, nos requisitos que precisam ser realizadas diante dos interessados, de todos os interessados aqui, né? A primeira venda tem que ser salva. Isso é uma garantia de sucesso. Os impostos precisam ser corretamente calculados. É uma garantia de sucesso. A contabilidade e os estoques precisam ser atualizados. As comissões precisam ser registradas. O vendedor precisa que o diga, né? O recibo tem que ser gerado. Autorizações de pagamentos tem que ser registradas à vista, prazo, no boleto, no cartão. Então, isso aqui são garantias de sucesso diante das operações do ator e do envolvimento dos interessados. Então, a documentação de casos de uso, né, nesse cenário, como é que faria aí um detalhamento? Então, primeiramente, o cliente chega ao PDV com produtos e serviços a comprar. Depois, esse cliente começa, do caixa no caso, né, começa uma nova venda. E aí o caixa insere o código do item no sistema. O sistema registra o item da venda e apresenta sua descrição, o preço total e o preço parcial da venda. O sistema exibe total já com as taxas. E aí o caixa mostra o total e solicita o pagamento para o cliente. O cliente faz o pagamento e o sistema analisa o pagamento. O sistema armazena a venda completada e transmite dados da venda e pagamentos para o sistema externo de contabilidade e sistema de estoque. E então, por último, o sistema apresenta um recibo. Olha que coisa linda, né? Os eventos aí sendo, os processos, né, sendo realizados de forma sequencial e tudo no passo a passo certinho. Isso aí seria um cenário principal de sucesso, né, nas operações do PDV. Mas pode dar errado o cenário? Pode. Mas e se der errado? O que você deve fazer? O que o sistema deve considerar? Então, essa tratativa também deve ser pensada, né? Num cenário alternativo, o que poderia acontecer? O sistema apresenta falha. O caixa reinicia o sistema restaura no estado anterior. O sistema informa que o ID do item é inválido. O sistema envia mensagem de erro e não aceita a entrada. O cliente solicita ao caixa para remover um item da compra. O caixa insere o código do item a ser removido da venda e o sistema remove recalculando o total. O cliente solicita o cancelamento da venda e o caixa faz o cancelamento no sistema. Então tem que haver uma tratativa para considerar situações imprevisíveis também. Na verdade, que seriam tecnicamente imprevisíveis, mas que já foram previstas, né, na tratativa de um cenário alternativo. Tá, então no diagrama de casos de uso, como é que seria isso, né? Então, ao se definir um diagrama de casos de uso, o que você tem que pensar? Atribua um nome, que comunica o propósito. Distribua os elementos para evitar cruzamento de linhas. Use notas e cores como indicações visuais e chame a atenção para características importantes do diagrama. Então aqui nós temos até um exemplo, né? Como é que seria esse caso de uso, né, no cenário completo? Basicamente nós temos aqui os atores, né? Que é um cliente, sistema de cartão de crédito. Aqui nós temos as ações, que são os casos de uso, as elipses. E esse quadro que liga os atores nas ações, esse aqui é chamado de fronteira do sistema, né? Então vocês vão perceber no exemplo mais à frente que um caso de uso vai ter essa fronteira do sistema também. Vamos pegar esse exemplo aqui para vocês identificarem, não? Né? Que tipo de elementos, que tipo de componentes nós temos aqui na representação da modelagem no caso de uso? Nós temos atores, né? Temos ator principal, temos ator de bastidor, temos ator de suporte aqui. Tecnicamente nós temos dois tipos de atores que podem ser considerados. E vocês vão perceber que o ator de suporte, que é aquele ator que não é a pessoa, né, fazendo ali a utilização do sistema, não é um cliente, não é um vendedor, não é um gerente, não é um caixa, que é aquele ator que faz as operações internas ao sistema mediante as necessidades que vão sendo apresentadas, né, é chamado ator de suporte. Ele pode ser tanto representado como um boneco, que é o ator, mas ele também pode ser representado dessa forma, né, a anotação do jeito que está aqui, ó, um retângulo
entre sinal de maior a menor, o nome do ator, né? Sendo aqui, ó, calculador de impostos, o outro sistema de contabilidade, o outro sistema RH. Então aqui são 3 atores de suporte que poderia ser representado com bonecos, sendo eles, né, atores de suporte, ou sendo também representados da maneira que está aqui, também sendo chamados aí de atores de suporte. Então vamos entender aqui o nosso modelo, né, o nosso modelo de caso de uso, nosso diagrama de caso de uso aqui. O que nós temos aqui, ó? Então observe que inicialmente essa parte que trata a divisa entre os atores e as ações é chamada de fronteira do sistema, como eu falei para vocês, né? A fronteira do sistema. Todos os bonequinhos são chamados de atores. Só que os atores, eles podem ser tanto referenciados como bonecos, mas a notação alternativa, né, que pode ser referenciada também dessa forma, com um retângulo entre sinal de maior e menor, o nome ator e o nome desse ator, calculador de impostos, sistema de contabilidade, sistema de RH, sistema de cartão de crédito, né? Nós temos um outro aqui, ó, sistema de atividades de vendas. Então são atores de suporte que fazem as ações internas ao sistema, né? Não são aquelas pessoas físicas ali que usam o sistema. Então aqui, ó, o cliente, o caixa, o gerente, né? São atores físicos, são pessoas que usam o sistema. O cliente, o caixa, o gerente processa vendas, trata devoluções, abre um caixa, né? No caso aqui é só o caixa que faz isso, né? Só o caixa que abre o caixa. O gerente, ele trata devoluções, processa vendas. O cliente trata devoluções, processa vendas também. Então todas as elipses que estão aqui dentro do meu PDV, né, que nós analisamos dentro da fronteira do sistema, eles são os casos de usos aí que devem ser tratados e considerados. Aqui nós temos um outro exemplo, né, na tratativa de uma análise também da modelagem de casos de uso. Então vocês vão observar que dentro da minha fronteira do sistema, aqui além dos casos de uso que temos, além das elipses que temos, nós temos aqui uma tratativa de inclusão, de include, né? Vocês lembram que é um include? É uma verificação mediante as ações de um ator, né? Uma verificação interna. Então observa aqui que eu tenho um gerente que analisa riscos e fecha preço. Só que para ele analisar riscos que ele pode correr, para que ele feche preços mediante os riscos analisados, ele tem que fazer o quê? Necessariamente ele tem que avaliar o negócio dele, se é viável, né, ele fazer essa análise, se é viável ele fechar o preço da forma que ele quer fechar. Então há uma obrigatoriedade, há uma inclusão das ações que esse gerente quer aí ministrar, que é a chamada inclusão. O gerente comercial ele estabelece limites, né, o gerente principal ele pode analisar riscos, fechar preços, mas ele tem que avaliar o negócio obrigatoriamente. Também registra o negócio, né? O vendedor também registra o negócio, o vendedor fecha preço, mas ele repara que o vendedor ele fecha preço mediante uma avaliação de negócio também. Então o vendedor ele tem essa liberdade junto com o gerente para avaliar o negócio no sentido de fechar o preço. Mas ele não pode correr riscos, né? Ele não tem essa opção. E aqui nós temos um ator de suporte, que é o sistema de contabilidade, né? Ele atualiza as contas. O sistema de contabilidade é um ator de suporte. Beleza, gente? Então olha só, basicamente nós estamos considerando hoje, na aula de hoje, os elementos que compõem os casos de uso, né? Os atores, as elipses, que são os casos de usos, os tipos de relacionamentos que podem ter, né? Relacionamento entre atores, pode haver generalização entre atores? Pode. Pode haver generalização entre casos de uso? Pode também. Então essas representações. E uma outra representação é a inclusão, que nós vimos, né? Que é uma ação mediante uma avaliação obrigatória. E temos a outra que é uma extensão, chamada extend, né? Que é uma opção que é considerada mediante uma ação tomada ali pelo ator, né? Então, basicamente, são esses elementos que são notados e considerados no caso de uso. Agora, pessoal, nós temos aí 3 atividades para fazer também, só que a primeira atividade a gente vai resolver junto, que é o cenário que nós iniciamos aí a aula, ok? Então, nós falamos lá, né, dos proprietários de loja, que são colecionáveis para fazer a modelagem da análise para o projeto do sistema. E aí, para realizar a tarefa, nós
vamos usar os casos de uso, sim. Os casos de uso é uma opção muito boa para isso. Então, você primeiramente tem que fazer o quê? Pensar nas funcionalidades do sistema e em como os usuários interagem com ele, os atores, né? Deve-se modelar as funcionalidades mais importantes do sistema, pois as menores podem ser contempladas somente com os requisitos. Então, para fazer essa modelagem, pessoal, nós vimos lá que tem contas a receber, contas a pagar, vendas, né, que foram tratadas, que os sócios eram leigos, as pessoas eram leigas, os gerentes, mas que eles entendiam a necessidade de implantar um sistema mediante ao negócio deles, né, de coleções. Então, vocês podem usar muitas ferramentas para estar fazendo ali a modelagem de caso de uso. Existem ferramentas online e existem também ferramentas que podem ser instaladas no computador. Você pode usar aí o Astar, né? Astar Community, baixar na internet, colocar o Microsoft Visio também, que dá para você fazer criação de diagramas UML. Tem uma outra ferramenta muito boa, né, que também é até online, ela é o Grau.io, onde você pode criar aí os diagramas de casos de uso, diagrama de classes, né, diagrama de sequência de atividades, né, qualquer tipo de diagrama que também seja relacionado. O interessante é que você cria o diagrama aqui e ele te dá a opção de salvar no computador, de salvar no Google Drive, no OneDrive, na rede, né, em qualquer lugar que você queira. Então é muito simples. Aqui eu tenho uma representação, não sobe aqui no limite do vídeo, mas eu tenho aqui a opção UML, tá aqui embaixo desses table aqui tem a opção UML. Então eu só vou aqui dar um create aqui, ele já vai criar para mim aqui um diagrama padrão, mas eu posso apagar. E você pode observar aqui para baixo, né, eu tenho a representação UML, representação UML, onde tem todos os componentes para tratar nesse tipo de diagrama UML. Como nós estamos falando de casos de uso, nós temos aqui os atores, nós temos as elipses, que são os casos de uso, né? Nós temos aí as ligações entre os casos de uso, os relacionamentos que podem haver. Esses relacionamentos você pode tratar, e aqui você pode considerar se esse relacionamento ele vai ser pontilhado, se ele vai ser em linha corrente, né? Aqui também temos, deixa eu pegar aqui, deixa eu procurar para vocês aqui a divisa do sistema. Você pode também colocar aí no seu diagrama, né? Então aqui, ó, você pode tratar a limitação do sistema, a fronteira do sistema, vamos dizer assim, né? E aí nós vimos que os atores eles ficam fora, os casos de usos ficam dentro. Deixa eu colocar aqui para exibir para trás. Isso. E aqui você pode fazer as ligações, né, do ator com o caso de uso, especificando a ação, especificando as generalizações. Você pode simplesmente, clicando aqui para baixo, ele já cria para mim um outro tipo de ator, em que esse ator aqui poderia ser considerado uma generalização diretamente no relacionamento, vamos dizer assim. O ator tecnicamente seria dessa forma, né? A mesma coisa com o caso de uso, quando você quiser tratar uma colaboração, né? Nós vimos, colaboração dos atores do caso de uso, quer dizer, ela pode ser pontilhada, ela pode ser representada de maneira vida normalmente. Então, basicamente é uma ferramenta que dá pra gente também criar aí os casos de uso mediante a nossa necessidade, mediante a nossa análise. Voltando para nossa atividade, né, nós temos aqui, você pode usar o Astar se você quiser baixar o Microsoft Visio, ou até mesmo um Dryo, né, para estar fazendo aí atividades que serão propostas a seguir. Então, olha só, nós podemos identificar no nosso problema aqui alguns atores e casos de uso que devem fazer parte do nosso sistema. Como atores, nós podemos identificar quem? Clientes, vendedores e caixa.
Então, alguns casos de uso são comprar colecionáveis, comprar revistas, comprar objetos de arte, decoração, plano de compra. E aí vamos lá, ó. Casos de uso para comprar colecionáveis: escopo, central de vendas, ator, cliente, interessado, quais são os interessados, o proprietário da loja e o caixa. Qual é a garantia de sucesso? A venda tem que ser armazenada no sistema. O cenário principal: o cliente escolhe os colecionáveis que deseja comprar e efetua o pagamento. O cliente pode efetuar o pagamento em dinheiro, débito ou crédito. Ao realizar o pagamento, o sistema atualiza o estoque dos colecionáveis vendidos. Ao realizar o pagamento, o sistema emite a nota da compra. E aí o cenário alternativo, caso isso não dê certo: o sistema não reconhece o código colecionável e emite mensagem para nova tentativa de código. O sistema apresenta falha para imprimir nota fiscal. O sistema deve emitir mensagem de aviso para verificar status da impressora. Então são alguns cenários alternativos mediante a execução principal aqui da ação. Tecnicamente, como poderia ser considerado aí o diagrama? Temos aqui o cliente que quer comprar colecionáveis. E o cliente, ele vai efetuar o pagamento. Só que observe que o pagamento tem uma generalização de ações aqui, né? O pagamento ele pode ser no dinheiro, ele pode ser no débito, ele pode ser no crédito, cartão de crédito, no cartão de débito ou no dinheiro. Então aqui há uma generalização na forma que o pagamento é efetuado. A inclusão, né, da compra do colecionável depende de quê? Do efetuamento, da efetuação de um pagamento, da emissão de um pagamento. Só que para fazer o pagamento também é necessário uma inclusão de atualização do estoque e também da emissão da nota de compra, ou seja, há uma obrigatoriedade, ou seja, para eu comprar colecionáveis é obrigatório fazer um pagamento, e para eu fazer o pagamento é obrigatório que o estoque seja atualizado e é obrigatório que a nota seja emitida, nota de compra. E dentro do pagamento eu posso aí trabalhar, né, a forma de pagamento que eu quero. Então observa aqui que os próprios casos de uso eles tratam a generalização. Então nós vimos que os atores podem tratar a generalização, e os próprios casos de uso também podem tratar a generalização. Então tecnicamente seria aí uma resposta da análise da problemática que foi feita do cenário dos colecionáveis, né, na emissão aí de poder comprar colecionáveis, diante do cenário que foi analisado, dos requisitos que foram levantados. Nós sabemos que tem lá contas a pagar, contas a receber, e também deveriam ser tratados, né, dentro de outros cenários de modelagem. Então aqui foi uma das formas de analisar aí a representação do comportamento no sistema quando o cliente vai fazer a compra. Ok? Então, pessoal, aqui essa foi a primeira atividade, tecnicamente, corrigida com vocês. E no próximo vídeo eu vou passar os outros dois problemas que vocês precisarão aí resolver, montando o diagrama de casos de uso, certo? Então, nesse momento aí, muito obrigado pelo acompanhamento da aula. Espero que tenham gostado. Nós estamos aí online para tirar dúvidas, se precisarem. Podem mandar mensagem, mandar e-mail, mandar WhatsApp, no próprio Zoom, na plataforma, na ferramenta que nós estaremos aí trabalhando também. Podem falar aí, tirar alguma dúvida, se for o caso também. E a gente fica à disposição de vocês, beleza, gente? Então, muito obrigado. Assista agora aí o próximo vídeo, que vai tratar as duas outras atividades que vocês precisarão resolver também. Abraço.